Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E nossa resenha de hoje vai ser com uma advogada brilhante da área trabalhista. Há mais de 26 anos advogando nessa área, já foi assessora também no Tribunal de Justiça e trabalhou com grandes empresas. Tem muita história para contar. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Richa. Obrigada, doutora Carla. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje, viu? Contar um pouquinho essa história que tantas vezes emociona, né? Tanta coisa que a gente faz um feedback na cabeça da gente, de algo que a gente já viveu e que a gente vive todos os dias. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Me sinto muito honrada. Eu que agradeço a sua presença. E eu digo que, assim, os segredos a gente senta aqui para bater papo mesmo, e contar e relembrar tantas experiências que às vezes a gente esquece. Com certeza. Né? E assim que eu fui convidada, né, tive essa honra, mais uma vez eu falo, e realmente passa filme na cabeça da gente, desde a época da faculdade, de como escolher esse curso tão lindo, né, que é o direito. E eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou trazer? E vai lembrando, vou lembrando das idas para legal. Colatina todos os dias. Eu comecei a fazer a faculdade de Direito em Colatina. Que legal. E fiz um ano lá e ia todos os dias. Assim, então é muita coisa que a gente vem lembrando, né, para falar um pouquinho aqui para vocês. Mas vamos lá. Eu sempre costumo perguntar, por que o direito? Como é que direito surgiu na sua vida? Tá, eu vou ser bem verdadeira. O direito surgiu assim, meio que de paraquedas. Porque na época, eu fiz vestibular na UFES para comunicação social. Naquela época que mudou o vestibular, quando passou a ter discursiva e tudo, eu digo que eu sempre peguei a mudança, né? E aí, não, passei e comecei a trabalhar com algo que não tinha nada a ver. Comecei a trabalhar num laboratório de análises clínicas. Num laboratório? Sim, trabalhei num laboratório, né? Tinha 18 anos, então eu já tinha que trabalhar na minha cabeça. Sim. E aí eu comecei a trabalhar. E aí eu falei assim, gente, eu vou fazer uma faculdade. Lá trabalhava assim, comecei na recepção, depois fui para a questão naquela época de digitar resultados de exame. E aí falei assim, não, tem que fazer um vestibular. E eu falei assim, não, administração eu não quero. Que eu já tinha, assim, que me desculpe os administradores, mas administrador é um só, numa empresa. E não era a minha área. E eu havia já feito, adolescente, minha avó me levou para fazer um teste psicotécnico. Vocacional, que na época se falava. E naquela época me deu que eu era da área de humanas realmente, ou psicologia, tudo que eu fizesse nessa área. E eu acho que eu falei assim, bom, quer saber? Eu vou fazer direito. Meu irmão já fazia em Colatina. Ah, seu irmão minha família, também é advogado? Não, ele é só bacharel, nunca advogou. Uma pena, uma pessoa inteligentíssima, mas não quis. E assim, a minha família sendo de lá também, aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer o direito. Porque eu acho que direito é um curso bom, é algo que vai me dar uma base, vai me abrir caminhos. E aí eu fui fazer direito. E eu acho que sim, eu acertei, porque eu tenho um senso de justiça muito forte dentro de mim. Tem mesmo. Tenho mesmo. Então, assim, fiz um ano em Colatina. E aí, trabalhando nesse mesmo laboratório, eu abri o laboratório às 7 horas da manhã. Chegava de Colatina 1h da manhã, porque eu ia todos os dias. E era uma estradinha difícil, né? Ia no micro-ônibus, né? Assim, eu falo que para vencer o cansaço, eu ia conversando daqui até lá e de lá até aqui.
E quando a gente voltava mortos dentro do ônibus, daquele micro-ônibus, mas era aquela alegria, porque eu sou uma pessoa que adoro conversar, adoro me comunicar. E aí a gente vinha, todo mundo lá, né, alguns dormindo. Assim, eu digo sempre que da minha turma, tanto em Colatina quando eu fui transferida, eu era uma das mais novas. Porque o curso de Direito à Noite, ele é feito por pessoas mais velhas, né, que já têm uma profissão, muitos pais e mães de família. E ali eu naquela coisa, né? Aí, quando foi, no segundo ano, a gente pegou a transferência para cá. Nós viemos em mais de 50 alunos, quase 60, para o UVV. Na época, lá em Colatina ainda era FADIC, e viemos para cá. E aí eu terminei meu curso de Direito aqui na UVV. Mas eu falo que aquele ano na FADIC, assim, superou. Porque além de tudo... Marcou mais do que o curso inteiro, né? Além de tudo, tinha sextas-feiras de Colatina, que eram maravilhosas, né? Que a gente saía e ia dançar a turma inteira. E minha tia, eu dormi na casa da minha tia, né? Era o único dia que eu dormia lá, porque no sábado de manhã também tinha aula. E minha tia falava, meu Deus, ela chega... E a responsabilidade era grande. Eu chegava, que se fosse 5, 6 horas, tomava banho e ia para a faculdade. Para a faculdade. E os sábados eram, assim, hilários, né? Um monte de gente sempre foi dormindo. Festeira? Sempre, graças a Deus. Adoro uma festa, adoro. E sempre fui assim, não parava. E quando chegava no sábado, chegava em casa por volta de 2 horas da tarde. Quando era noite, estava eu na balada. Blue Up de novo. Que na época era Blue Up. Então, assim, adorava. E aí fiz Direito. Confesso para você que foi uma escolha assim, não muito pensada. Mas eu sou realizada e apaixonada pelo que você faz, pelo direito. Que a gente vê assim, né? E aí também aquela coisa, depois de formada, fui fazer cursinho para fazer concurso. Você pensou em fazer concurso? Pensei. Confesso que pensei. Aí me apareceu uma oportunidade através de um amigo do meu pai, que era presidente do Sindicato das Escolas Particulares. E meu pai, aquela coisa que às vezes a gente pede, né? Conhecido. E aí eu fui até o sindicato e ele tinha um escritório que prestava serviço, que é o escritório da Dambella, né? E aí eu fui para lá. Eles me contrataram, mas para que eu ficasse dentro do escritório. Que eles queriam um advogado depois dentro do sindicato, mas acabou que eu fui ficando na Bela, fui ficando. Tive o meu filho lá, né? Porque eu engravidei nesse meio tempo. E assim, trabalhei com ela 10 anos e foi aí que eu descobri o direito do trabalho, né? Porque... Mas você sempre fez a área empresarial? Sempre. Não atuava muito com reclamantes, sempre com reclamadas. Sempre reclamada. Que é uma outra experiência, né? É uma outra visão. É outra visão totalmente diferente. Eu falo que eu não sei nem advogar para reclamante, porque assim, eu sei que o advogado, ele tem que... O direito vem até com você, o litígio, né? E você tem que... Mas é algo assim que foi algo que foi acontecendo na minha vida, mas ficou, né? Tanto que ficou que hoje eu trabalho dentro de uma grande empresa da qual eu já fui advogada terceirizada, né? Que legal. Hoje eu não estou mais no jurídico, mas a atividade que eu faço ainda tem muito contato com toda essa parte e levei a minha experiência de advogada para dentro desse novo ofício que eu estou hoje, entendeu? Então, assim, é algo que eu falo, não sei advogar para o outro lado, mas confesso uma coisa para você também. Eu sempre digo assim, que me perdoem as outras áreas, mas o advogado trabalhista, ele faz qualquer tipo de... Eu vou falar mais a parte de audiência, porque a gente é acostumada tanto a resolver tudo em audiência,
né? Porque as nossas audiências são muito céleres, tudo acontece ali, você tem que impugnar algumas coisas ali, você tem que entender qual é o ônus da prova que você tem que fazer ali, e as coisas vão virando na própria sentada e você tá ali, ó, você tem que ficar esperto. E a gente faz tanta audiência que a gente não tem medo de fazer uma audiência em outra área, entendeu? Não tem mesmo. Mas, assim, é lógico que hoje o direito ele também está muito especializado. Sim. Né? Eu sempre digo, está muito especializado. Mas eu acho que a gente não tem esse medo, esse receio. Quando você pega... Eu sempre fui uma advogada de fazer muita audiência. Entendeu? Muita. Eu fazia 6 instruções pela manhã. Nossa Senhora! Fazia Nossa! 6 instruções. Não, daquelas assim, que passa o dia inteiro dentro da Justiça do Trabalho. Quando as audiências eram pela manhã e à tarde, era o dia inteiro. Ficava sem almoço, porque emendava as audiências da manhã com as audiências da tarde. Então, essa é a minha experiência aí. Todos os advogados trabalhistas que já passaram por aqui são unânimes em dizer: Justiça do Trabalho é uma novidade a cada dia. Cada dia. Você se lembra da sua primeira audiência? Da minha primeira audiência? Eu não me lembro de uma primeira audiência, mas eu me lembro uma audiência que eu fiz, que eu saí de lá, era 9h30 da noite. E, assim, era uma audiência de uma escola. E foi uma excelente audiência, tendo que provar a questão de horas extras, porque, de professores e tudo, assim, eu me lembro. E me marcou porque meu filho estava com febre de 40 graus em casa. Nossa. E eu falava assim, espera, eu tô aqui, e assim, então, me marcou muito por causa disso, mas foi assim, foi uma das primeiras, assim, que eu fiz daquelas, porque eu fazia aquelas audiências assim, ia lá, apresentava a defesa e não fazia instrução e tudo. Ou aquela tentativa de conciliação. Isso. Uma coisa que eu sou muito boa é a conciliação também. Imagino que seja. Sou muito boa, assim, no que eu, semanas de conciliação que tinha, hoje a gente tem um centro já permanente no tribunal, mas antigamente tinha aquelas semanas né, de conciliação. Aquele mutirão. Não, mutirão. Então, essa me marcou muito, porque foi uma audiência de um grau com mais dificuldade, e eu fiz, e mesmo assim, com meu filho dentro de casa, passando mal, lógico que eu tinha, minha mãe estava ali, claro. Mas mãe é mãe, né? Não estava abandonado, mas a gente assim, fica com aquele sentimento de E aí eu ainda saí longe. dessa audiência e fui levar ele para o pronto-socorro e tudo. Então, assim, eu tive essa daí... Te marcou. Me marcou. E alguma audiência, assim, algum caso inusitado que você se lembra? Olha, na área trabalhista, não, porque, assim, era o meu dia a dia mesmo. Mas tem algo inusitado... Quando eu era advogada da Central de Penas e Medidas Alternativas, que depois passou a ser uma vara, né, especializada, eu fazia, às vezes, audiências de justificativa. Como advogada, me nomeavam ali na hora, o juiz da vara, né? E aqueles presos que eram recapturados, eles tinham que passar por essa audiência de justificativa. E não podia fazer sem advogado. E, às vezes, o defensor público não estava ali, eu era nomeada. E eu pedia uma nova oportunidade para ele cumprir no regime que anterior estava, que geralmente era o semiaberto. E para ele passar para esse regime, voltar para o regime dele, ele tinha que passar por essa audiência de justificativa. E aí eu tô lá fazendo aquela audiência e eu vendo que ele estava com clips abrindo a algema. E aquilo ele olhava para minha cara assim, e eu fui fazendo, gente, o que eu faço? Eu não podia ali, né? Ali eu não podia falar nada, porque eu estava assistindo ele como advogada. E aí eu fui ficando nervosa, mas fiz o que eu tinha que fazer. E aí, de repente, ele foi com a escolta embora, e aí eu tive que falar. Até como, assim, representando a sociedade também, eu falei, gente, esse cara pode fazer alguma coisa com alguém lá fora e tudo. E era um cara perigoso? Era um caso? Era. Assim, aí eu avisei
depois, na hora que ele saiu, eu falei assim, excelência, olha, ele está tentando abrir a algema, né? Assim. E aí, menina, voltaram com ele, tiraram, e ele viu que era eu. Depois ele saiu me xingando. E assim, aquele dia eu fiquei com um pouco de medo, porque eu falei assim, meu Deus do céu, esse cara vai marcar a minha cara e depois o que pode acontecer? Mas assim, eu nunca tive muito medo, não. Porque eu acho que a gente também tem que, né, se impor, né? Claro. Mas nesse dia eu fiquei com um pouquinho. Então é algo inusitado, que não era nem na área, assim. Foi no momento que eu estava, né? Como eu te falei antes, a gente conversando aqui. Isso. Eu fiquei quase 10 anos na vara de penas emitidas alternativa como advogada. Foi um projeto que começou com o Ministério da Justiça. No início, esses cargos foram contratados através de uma fundação que tinha contratado, inclusive, com a Unesc. Quem me contratou na época foi a Unesc, mas foi esse projeto. E aí, depois, esses cargos, não só de advogada, que era eu, psicólogas, assistentes sociais, estagiários, foi um projeto piloto que teve para a questão da pena alternativa, que é algo que eu acredito muito também, sabe? Eu acho que há ressocialização, sim, entendeu? E aí, eu fiquei ali quase 10 anos nesse período, né? E fui fazendo, e depois criaram esses cargos, e aí nós fomos nomeados, né? E aí eu fiquei mais um tempão lá. Foi quando teve a reestruturação do Tribunal de Justiça e acabaram os cargos. E aí o meu cargo não tinha mesmo, porque eu atuava como uma defensora pública, mas eu era advogada da vara. Eu atuava para eles, né, para os reeducandos. Então, fazia pedido de isenção de custas, pedido de audiências de justificativa, quando a pessoa deixava de cumprir a pena alternativa. E várias coisas, né? E você se emocionava com os casos que tinham ali? Muitos. Eu me envolvia muito mesmo. Muito, assim, envolvimento no sentido de... De sofrer, E eu fazia um trabalho que era assim... Muitos chegavam lá revoltados, porque eu vou te contar um caso, um rapaz que ele era agente patrimonial. E ele um dia estava levando para um posto de trabalho armas dentro do carro. E foi parado numa blitz. E eu acho que ele não tinha porte, alguma coisa nesse sentido. E ele acabou sendo condenado por porte ilegal de arma e foi cumprir uma pena alternativa. E ele nunca tinha falado isso para a família dele. E a pena alternativa ele tinha que cumprir uma vez por semana, né? Numa instituição que fosse conveniada com a vara. E aí ele chegou muito revoltado ali. E chegou para mim, para eu conversar com ele, porque ele queria pedir a substituição da pena. E não é em qualquer caso que é substituído a prestação de serviço à comunidade por prestação pecuniária, que é um outro tipo de alternativa, sim. Mas se prezava por cumprir a pena alternativa na prestação de serviço à comunidade. Sim. Né? E aí eu conversei com ele muito. Eu falei, olha, veja isso. Ele, doutora, mas como que a minha família vai saber que eu fui condenada? Eu falei, olha só, esse é um direito seu, de você contar ou não, tá? Mas, se você não contar, veja que você está fazendo um trabalho voluntário. Essas instituições precisam muito desse teu trabalho e de trabalho de vocês. Então, pensa nisso. Não cumpre a pena como se você estivesse cumprindo, sabe? Com raiva, sabe? Injustiça. Até acredito que você tenha sido injustiçado. Você estava fazendo o seu trabalho mesmo. Mas não vê dessa forma, sabe? Pensa de outra forma que você vai cumprir mais fácil a sua pena. Aí conversei. De uma outra vez, eu estava chegando na casa de uma amiga, e no aniversário, era uma casa, e tinha um rapaz sentado do lado de fora, assim, com umas vassouras. E aí ele chegou assim para mim, eu falei, eu conheço a senhora. Aí eu falei, na hora me veio, mas eu não falei assim, deixa ele falar. Eu falei assim, olha, não sei, o que você faz? Eu falei com ele. Ele falou assim, eu
sou pintor, estou vendendo essas vassouras aqui. Não, mas não é daí. Ele falou, eu conheço a senhora lá. Aí falou o nome do juiz que eu trabalhava. A senhora me deu uma oportunidade na minha vida. Eu fiquei tão emocionada, eu falei, mas por quê? Não, você pediu para o doutor Carlos Eduardo uma nova chance para mim e ele deu. Ou seja, eu estava na audiência de justificativa, que ele não estava cumprindo a pena, justifiquei, e eu falei assim, é verdade? Eu falei assim, você me desculpa, eu não lembro, é muita gente. Ele, não, doutora, mas a senhora eu vou lembrar o resto da minha vida, porque você pediu essa oportunidade, você conversou tanto comigo, e eu cumpri. Você, e aí, você está cumprindo? Tô cumprindo. Aí eu perguntei quem era a psicóloga que o acompanhava e tudo. E eu entrei naquele... Aí veio uns amigos meus, o que foi, Fernanda? Está acontecendo o quê? Eu falei, não, eu estou conversando com ele aqui, eu conheço ele. Eu fiquei emocionada. Porque, assim, as pessoas podem errar, mas elas têm o direito de refazer a vida, né? Sim, e por isso que eu acredito na pena alternativa, né? Dentro dos requisitos que ela pode ser aplicada. Foi um trabalho muito lindo que eu fazia lá. Eu fui para congresso da ONU participar. Como é que foi? Em Salvador. A gente foi às boas práticas, né? Nós fomos expor, tivemos um stand lá, da vara sobre penas alternativas. Eu fui uma das pessoas que fui lá mostrar nossas boas práticas, como é que era, as mais de 60 instituições que a vara conseguiu fazer convênio, e fiquei uma semana lá. Primeiro a gente teve um congresso de penas alternativas, e logo depois foi o da ONU. Menina, uma experiência assim única, que legal. né? Você lidar com pessoas do mundo inteiro, aquelas delegações e chefes de estado, entendeu? Por mais que fosse lá no standzinho, que eles viessem até a gente, pra gente estar mas passando. ainda assim, né? Nossa. É compartilhar uma experiência que a gente acha que é tão pequena, mas que pode, de repente, refletir em algo muito maior. E assim, eu amava meu trabalho lá também, sabe? Que legal. Porque tinha todo esse lado, assim, de conversa, sabe? Eu não estava ali só para fazer um pedido ou de substituição, ou de isenção de custas, não. Eu incorporei o que realmente era aquele trabalho lindo, sabe? Que legal. Que começou com o doutor Carlos Eduardo, o doutor Alexandre, na época que o doutor Alexandre faleceu, eu trabalhava com ele. E aí eu vi tudo, essa coisa linda, sabe? Se perpetuar, é bem legal. A gente tem que acreditar no ser humano, né? E eu sou uma das que acredito muito no ser humano. Que legal. E é isso, eu tô te falando aqui, tá vindo tanta coisa. Não, você pode ir contando, Que assim, foi um trabalho muito lindo que eu fiz, sabe? Assim, que eu fiz não. Que você se orgulha, a gente vê que você se orgulha do trabalho que foi desenvolvido. E engraçado que eu amadureci tanto quando eu estava lá, que aí eu fiquei um tempo, foi 2002 que eu entrei lá, e aí eu fiquei de 2002 a 2006, salvo engano, no escritório da doutora Anabela, de manhã, e lá à tarde, porque eu não estava impedida de advogar, inclusive meu cargo lá era de advogada. E aí, quando eu voltei, que aí, quando os cargos acabaram, a primeira pessoa que eu liguei para ela, já tinha conversado, ela falou assim, ela sempre me chama de Fernandinha até hoje, gente. Aliás, é um nome que o pessoal da minha turma me chama de Fernandinha, ela me chama de Fernandinha. Fui muito nova para lá, né? E ela falou assim, não se preocupa, a gente está aqui, o que você precisar, a gente vai conseguir alguma coisa para você. E aí eu saí de lá e fui para o escritório do Dr. Carlos Magno. Quando eu voltei para o escritório dele. E aí foi quando eu comecei a advogar para Vale, Celó, outras grandes empresas também lá, né? E foi quando eu conheci aonde eu estou hoje. E hoje eu trabalho na ArcelorMittal, né? Na gerência de relações de trabalho. Fiquei no escritório 7 anos, trabalhando com a Celó e assim, fazer meio que a parte de totalmente a gestão, mas estava muito atuante ali. E até que um dia o preposto se aposentou
me indicou, eu fiz o processo seletivo e fui escolhida. E estou lá hoje, né? E assim, fazendo um trabalho também do qual eu amo muito. Vou te perguntar uma coisa, assim, como experiência de preposta, né? Precisa conhecer a empresa. Muito. O preposto não pode ser aquele que eu levo ali da esquina. Aliás, desculpa a legislação que está aí, que preposto pode ser qualquer pessoa, que conheça os fatos, ok. Mas eu falo que faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu levei a minha experiência de advogada lá para dentro. Com uma visão jurídica, né? Jurídica. E, assim, já fazia isso antes. Como advogada, eu ia para dentro da empresa para procurar fazer reunião, para buscar informação. Como advogada, você às vezes indicava ou escolhia o preposto para determinada audiência? Não. Porque às vezes, assim, conversando com a empresa, você, aquele ali está mais preparado para audiência. Não, até porque os prepostos lá também eram muito preparados, assim, sabe? Entendi. Era até formado em direito também, não tinham advogado, mas eles eram formados em direito, conheciam muito a empresa também. Mas eu vou muito a campo também, sabe? Hoje eu levo os advogados dentro da empresa para conhecer a dinâmica, porque eu acho que isso é importante para você defender, sabe? Você tem que saber o que você vai defender. E como a nossa é algo assim que somos poucos lá, né? Eu conheço muita coisa. Eu quero conhecer aquela atividade, entendeu? Eu conheço a atividade de um operador. Eu não faço a atividade, mas eu quero saber como é que você faz, como é que a hora que você para. Eu gosto disso. Que legal. Entendeu? Então, assim, eu tô na área o tempo todo também. E conta pra gente, assim, uma audiência que te marcou, assim, uma audiência que te chamou a atenção, às vezes por uma testemunha que não falou direito, ou que deu voz de prisão, ou alguma coisa assim. Já passou por situações... Imagina, se você já fez tanta audiência, alguma coisa você já passou de chamar a atenção. Talvez, talvez não chame a atenção para você, porque é seu dia a dia, mas para quem não está ali, né? Assim, não as minhas... Eu gosto de assistir muito, assim, e outra coisa, eu sou uma pessoa que até hoje, se eu vejo uma audiência interessante, que eu estou aguardando uma audiência minha, eu fico ali e fico vendo. Outro dia eu vi uma audiência de um reconhecimento de vínculo de um médico. E, assim, o que eu mais gosto de ver também, os meus colegas, bons advogados, trabalhando e fazendo uma boa audiência. Que legal! Eu vibro com aquilo. E aí eu fiquei, nesse dia tinha até acabado as minhas audiências, mas eu fiquei até 7h30 da noite lá vendo aquela audiência. Então, depois, quando terminou, eu fui parabenizar o colega. Eu falei assim, nossa, eu sinto tanta falta de ver uma instrução maravilhosa como essa, sabe? O juiz deixando, porque às vezes a gente se prepara todo para fazer uma audiência. Tá lá a defesa, eu como preposta, hoje eu também me preparo. Aí você chega lá, às vezes o juiz não deixa você fazer a prova, não deixa você, sabe, correr como deve correr. Cada um é de um jeito. Eu digo sempre que a audiência é uma caixinha de surpresa. Ainda mais na trabalhista. Ainda mais na trabalhista. Você pergunta para testemunha lá fora, você trabalhou? Trabalhei. Aí quando chega lá, você foi da mesma? Não, mas... Então, assim, é outro que também é uma surpresa, é testemunha, entendeu? Então, assim, é tudo muito, muito ágil, né? Então, assim... assim, eu não posso, assim, não existe uma coisa, né? Até porque os nossos processos, eles são, assim, tem coisas que são muito repetitivas, né? Sim, sim. Mas é o repetitivo. E uma outra coisa que eu falo sempre, gente, um processo não é igual ao outro. Sim. Né? Para mim, você pode ter lá, já muda o reclamante. A empresa pode ser a mesma, os advogados são os mesmos do reclamante, o pedido é o mesmo, mas na hora que você entra para fazer a audiência, muda tudo. Muda os advogados que estão fazendo a audiência, muda tudo. Então, assim, você perde e ganha
a audiência várias vezes, o processo ali em audiência, entendeu? Então, assim, é algo que você não consegue, eu não consigo mensurar, entendeu? É muito o dia a dia, então. Não, o advogado da área trabalhista tem que ter esse traquejo também. Tem. E hoje em dia eu tenho feito uns treinamentos com os advogados externos, de conhecer, de falar até a minha trajetória também para eles, do que eu acho importante eles saberem. Lógico, não sou a rainha de tudo, mas assim, mas assim, a o que eu acho é experiência, e vou lá passar aquilo que eu sei. Uma coisa que eu sempre tive muita boa vontade é de ajudar os colegas. Às vezes a gente, na Justiça do Trabalho tem isso. Outro dia estava com um problema de energia, não sei o quê, e como eu estava lá por outras, eu fui de vara em vara conversar com o juiz, excelência, o colega vai vir, não vai, vem, não vem, vai ter audiência, não vai, e eu no grupo falando, pessoal, pode, juiz tal já falou que não vai ter prejuízo, não sei o quê. Então, assim, a gente, na trabalhista também tem muito isso, sabe? De um ajudar o outro. E é algo que a gente não quer perder, sabe? Porque eu falo que hoje em dia, cada dia tem um advogado novo na justiça. Sabe? Pessoas que não sabem quem é quem. Mas eu hoje conheço todos os juízes. Não vou te dizer que eu conheço todos, porque entraram alguns novos semana passada. Mas já fui me apresentar. Hoje eu me apresentei a um. Entendeu? Que porque bacana. Assim, eu acho muito legal essa relação que a gente tem. Em março eu perdi o meu pai. Quando eu voltei, eles queriam me dar um abraço. Porque minha colega estava lá fazendo audiência sozinha. E aí eles me chamam de doutora até hoje. E aí, quando eu voltei, doutor fulano está querendo te ver, que quer te dar um abraço. Cheguei lá, eles me deram um abraço pela perda do meu pai. Então, assim, é algo que a gente constrói também, né? Claro. Você fez uma família ali dentro. Sou muito bem vista por eles também, pela profissional que eu sou, né? Pela seriedade com que você leva. Do meu trabalho. Quando logo nas minhas primeiras audiências como proposta, uma juíza, eu sentadinha lá esperando ela, eu não me conformo. Eu falo assim, o que, excelência? Eu ainda ia fazer a audiência. A senhora, agora sendo proposta, eu falei assim, excelência, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, eu falei com ela. Primeiro que eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Claro. Né? E, assim, é algo que me deu mais conforto, sabe? Por mais que eu tenha muita coisa para fazer, mas, assim, atrás de mim tem uma multinacional, sabe? Sim, que me dá toda e é um coisa trabalho que a advocacia, às vezes, não me dava. Era final de semana. Mas é um trabalho interno muito importante. Até como auxiliar das demandas judiciais. Com certeza. Ou até como evitar demandas judiciais. Sim. Então, esse é o trabalho, né, a tal do preventivo dentro da empresa, que não é exclusivamente da área jurídica, mas é também de uma área operacional. Isso é muito importante. Nossa! E, assim, hoje, eu tenho feito esse ano, fiz já no primeiro semestre um workshop de diligência pericial. Nossa. Vou fazer um segundo. Você acompanha perícias? Acompanho perícias. Não consigo todas, porque tem as audiências. Eu todo dia estou nas audiências. Mas, assim, processos. Para mim, o processo todo ele é relevante, mas eu não tenho como estar lá todos os dias. Claro. E é de manhã e à tarde. Acompanho, sabe? E aí eu fui fazer esse workshop para as pessoas que fazem as diligências periciais, ou seja, os nossos assistentes técnicos, os nossos representantes de área, as nossas terceirizadas entenderem a importância do trabalho deles naquele momento, entendeu? Que aquele trabalho que eles estão fazendo ali vai repercutir num resultado para um processo. E que se eles não fizerem o trabalho, não é que eles não estão fazendo bem feito, deles não entenderem o papel deles na diligência pericial, a gente pode ter um resultado que não vai favorecer, entendeu? Aí, então, foi um sucesso
O pessoal adorou. Convidei, já vai fazer o segundo. Agora. Aí eu convidei alguns advogados que fazem empresa também, que são os nossos parceiros lá, que estão nas audiências com a gente todos os dias. E eles adoraram. E aí teve gente, poxa, Fernanda, você não me convidou. Aí eu falei assim, mas tem gente que não dá para convidar não, porque o outro lado eu não convido não vou falar o meu segredo. Isso, legal, e assim, que bacana. Hoje eu também estou muito feliz. Eu sou muito respeitada dentro da empresa com a qual eu trabalho. Que bacana. Sabe, das pessoas trabalho me verem, aí, né, de tantos anos. Isso, das pessoas me verem, sabe, e eu tenho grandes parceiros lá dentro, que eu falo que cada um de cada área é um parceiro meu, que a gente quer o mesmo resultado, né? Mas eles entendem, me respeitam. Que bacana. E hoje também lá eu faço um trabalho, né, que através da Comissão da Mulher, eu um dia tive uma ideia, assim, uma ideia que outras pessoas já tiveram também. No Dia da Mulher, o ano passado, eu falei, gente, a gente fala tanto de conscientização da violência contra a mulher, mas o que eu quis fazer é no âmbito familiar. Eu não falo no geral, não. Eu falo só questão da violência doméstica. Por que não levar isso para fora do nosso mundo jurídico e para lugares que as pessoas precisam ouvir, precisam entender? Aí eu falo muito passando da Lei Maria da Penha, como as violências se classificam para a lei. E assim, nossa, tem tido tantos bons resultados. Que legal. Eu já falei para quase 2.000 pessoas. Nossa, que maravilha. Porque aí eu pensei assim, como que eu vou levar isso? Conversei com o meu gerente, ele achou uma ótima ideia. Mas eu não posso parar a usina para falar. Então, o que eu faço? Eu falo nas reuniões mensais de segurança, que todas as áreas têm. E aí eles me dão 20 minutinhos, que aí essa ideia foi minha também, de falar na RMS, né, que a gente fala. E assim, um sucesso. Que muito bacana. Legal. E você faz isso através da comissão? Não, é um trabalho interno da empresa. Interno. Meu legal. Trabalho, tá? Porque você participa da comissão. Eu sou da Comissão da Mulher, advogada. Já fui da Comissão de Direito do Trabalho, hoje não sou mais. E sou também da Comissão de Acidente de Trabalho. Que também legal. Foi algo que eu quis entrar e assim, mas eu tinha uma outra visão, mas assim, tá muito legal, porque você também vê tudo que acontece, né? E é importante participar de comissões, né? E ali também, assim, eu vejo que é mais o lado de requerente, né? Junto ao INSS, as pessoas que estão em afastamento, mas assim, eu tinha uma outra ideia no sentido de fazer uma prevenção contra acidentes. Mas ali não, é pessoas que realmente, as pessoas, né, os clientes são acidentados ou doentes e precisam, né, da justiça para isso. É mais, mistura um pouco do previdenciário também, tudo. Então, assim, faço parte dessas comissões. E aí eu tive essa ideia, e a gente fazia parte de um grupo, né, de trabalho, de conscientização, e eu ia até levar como instituição. Mas aí ia ser muito, sabe? Ia ter que ser da empresa para... Então, eu falei assim, gente, deixa eu, como empregada, ir lá e fazer esse papel. Isso Falo no nome da comissão, assim, de que é algo que é importante, porque a gente está sempre... porque te suscitou, né? A ideia a partir desse trabalho dentro da comissão, mas que você desenvolveu um trabalho... né, único dentro da empresa. Muito legal. E esse ano eu levei, porque a gente, de 2 em 2 anos, tem o prêmio ArcelorMittal Mulher. E eu escrevi esse meu projeto. Que legal. O projeto foi aceito, mas eu não fui para a final, porque tinham outros colegas lá, 3. Mas, enfim, foi algo muito importante para mim também. Que legal. Que a minha estagiária falou, Fernanda, por que você não escreve o seu projeto? Eu falei, não, Lara, não, porque aqui é coisa mais técnica. Ela, não, você se encaixa no estatuto, não sei o quê. Aí eu fui, mas foi tão bom para mim também. Que legal, assim, que legal. Me descobrir nesse mais algo assim, entendeu? Um trabalho lindo. E eu sinto muito feliz fazendo esse trabalho, porque eu já tive uma amiga que sofreu violência doméstica e eu estive muito perto dela
entendeu? Então, assim, eu falo, todas as vezes que eu estou fazendo isso, é menos uma, igual a minha amiga foi. E eu falo para ela, você é minha inspiração. Que legal. E ela fala, você salvou a minha vida. Quem dera não, né? Quem sou eu? Mas... E é isso, então eu faço isso, é algo que ficou, assim, refletindo muitos anos na minha cabeça. Que bacana. E muito eu consegui fazer esse trabalho. Parabéns pelo trabalho. Toda hora um me chama e eu tô ali. Que legal. Sempre. Parabéns pelo trabalho, parabéns. Agora a gente entra num momento que eu falo e você me diz o que vem à sua cabeça. Um bate-pronto. Tá bom. Nunca diga para uma advogada que eu não posso fazer. O que mais te irrita num processo? Mentira. Justiça é? Algo complicado, que cada um tem a sua. A sua verdade até, né? Alvará é? Pra reclamante, eu nunca recebi um. Advogadinho reclamante. Essa é boa. Processo físico ou virtual? Eletrônico, né? Já me acostumei com virtual. O eletrônico é... Audiência, presencial ou virtual? Presencial. Olho no olho. Um livro. Um livro... A Bíblia. É linda, né? É linda mesmo. Nunca comece uma sustentação oral com? Te confesso, você não vai acreditar. Eu nunca fiz uma sustentação oral. É mesmo? Eu sou advogada de audiência. Que legal. Não dava tempo. Então, vamos mudar a pergunta. Nunca faça em audiência? Nunca faça em audiência? Sim. Mas é antes da audiência. Instruir testemunha. Isso daí é realmente tenso, né? Não instruo. Se não fosse advogada, seria? Psicóloga. Tem bem... Seria... Acho que se encaixaria bem também, né? Que legal. Ai, Fernanda, adorei nosso bate-papo. Muito obrigada por ter vindo. Amei te receber aqui. Muito obrigada. Obrigada a você de me proporcionar isso, de eu fazer essa... Né, toda essa retrospectiva da minha vida, né? Linda, pessoal. Às vezes a gente acha que a gente não fez muito, quando a gente fez muito, né? Muita coisa. E o quanto reflete na vida dos outros. Quanto reflete. E mais uma coisa, Carla, que você me fez lembrar. Teve uma época que eu... Desculpa, né? Que você me fez lembrar. Teve uma época que eu fiz umas audiências na juizado. Um advogado que eu nunca vi, ele me indicava para as pessoas. Eu comecei a fazer umas diligências. Legal. E ele me indicava para as pessoas. E aí, eu fiz para uma moça que tinha comprado um apartamento, não sei o quê, alguma coisa assim. Aí, quando foi na pandemia, que eu já estava na CELO, um dia meu telefone ligou. É a doutora Fernanda? Eu falei, doutora, eu sou fulana. Nesse momento, eu até fiz um acordo. Não, é que eu queria saber se ela está advogando ainda. Eu falei assim, tô. Eu nunca digo que eu não estou, né? Se aparecer alguma coisa. Aí ela falou assim, não, é porque ou seja, a parte contrária, ela gostou tanto da forma de eu atuar, que ela falou assim, se eu precisar de alguma coisa, a senhora pode me atender? Eu falei assim, posso, a senhora me liga, não sei o quê. E eu achei aquilo também tão, sabe? Ela era a parte contrária. Olha só que legal. E foi muito legal aquilo ali. E é isso, eu tento fazer com muito amor. Esse retorno vale muito mais do que qualquer honorário. Muito mais, você pode ter certeza não disso. Muito mais. Que legal, muito obrigada parabéns. mesmo. Eu acho assim, foi divino estar aqui. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, conta pra gente que a gente quer saber. Até a próxima.